Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Venho aqui para falar com vocês sobre Rosh Hashanah. E nesse ano, em vez de fazer um sermão, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer o que os meus ancestrais faziam. Antigamente, os rabinos não davam prédica toda semana. Às vezes eles nem apareciam na sinagoga ou ficavam num quarto à parte. Porém, 2 vezes por ano, eles falavam e aí já aí tomavam vingança. Em vez de falar por 10, 15, 20 minutos, falavam por 2, 3 horas. Essas 2 ocasiões eram o Shabat antes de Pesach, chamado Shabat Hagadol, e o Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que era Shabat Teshuvah. Shabat Hagadol, para falar com a congregação como observar o Pesach, o que significa, etc. E o Shabat Hagadol para explicar algum aspecto importante das festas. Eu, evidentemente, vou fazer isso hoje, no Rosh Hashanah, e não vou falar por várias horas. Mas eu vou tentar tratar um assunto que eu acho que é muito, muito importante, que é a questão do perdão. Dar, receber, qual a importância dele. O Rosh Hashanah, o dia de hoje, representa o início dos chamados Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, o Yamim Noraim, os dias terríveis, né? Quando é obrigação de cada judeu refletir sobre as suas ações, tudo que ele fez no ano passado e se arrepender e tentar ser uma pessoa melhor. E eu creio que isso é uma forma muito sábia do judaísmo de criar uma higiene mental, nos obrigando, pelo menos uma vez ao ano, a refletir e pensar o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, como que eu posso me reconciliar com as outras pessoas, e talvez até mais importante, me reconciliar comigo mesmo. Né? Diz no Talmud, em Yoma 85b, Rabino Elazar Ben Azaria diz, para transgressões contra Deus, o dia do Yom Kippur perdoa. Porém, para transgressões contra outra pessoa, o dia do Yom Kippur não perdoa, até que você faça paz com aquela pessoa, corrija o teu erro e o erro que você fez. E de certa maneira, ele te perdoe também. Ele te perdoe também é uma das coisas que eu tenho que discutir aqui hoje. Pelo menos que você corrija o erro que você fez. E eu creio que isso é uma coisa realmente muito difícil. Se você pensar que requer uma humildade enorme, requer o que acaba ocorrendo, né? Se você cresce numa comunidade muito tradicional, as pessoas vão assim de uma maneira perfunctória, né? Ah, desculpe, viu? Desculpa, qualquer coisa que eu fiz, tá, desculpa, viu? Desculpa. E o outro, tá bom, tá, né? Porque acaba sendo de certa maneira um pecado você não perdoar alguém que está pedindo desculpa sinceramente. Mas se você pensar isso bem a fundo, tem tantas coisas que a gente tem relações com as pessoas que ficam estremecidas porque a gente, às vezes, sem pensar, às vezes por motivos egoístas, às vezes por premeditadamente, até faz mal para os outros sem pensar nas consequências. E isso acho que acaba afetando não só a nossa relação com os outros, mas de certa maneira como nós vemos a nós mesmos. E digamos assim, o fácil supostamente seria eu penso, eu fiz uma coisa errada, eu vou para alguém, desculpa aí, Zé. Aí o Zé, ou desculpa, ou se sente obrigado, já vou tratar disso também, a te desculpar, e aí acabou, né? Mas a bem da verdade, não é assim. Como que você pede desculpa para alguém? Vamos ver, primeiro, você tem que pedir desculpa de uma maneira sincera. Não dizendo assim, Sharton, desculpa se eu fiz alguma coisa errada. Não, Sharton, me desculpa porque no dia
23 de fevereiro, durante o serviço, eu falei tal coisa e acho que não foi muito legal, né? Eu digo qual foi a coisa e eu lamento. Quer dizer, você reconhece o erro que você fez, você identifica o erro que você fez, você pede desculpa e tem alguma coisa que eu posso fazer para remediar o que eu fiz. Por exemplo, se eu falo mal de alguém em público, eu não posso pedir desculpa em privado. Eu tenho que pedir desculpa em público, porque o dano foi em público. Se o dano que eu fiz a alguém foi um dano material, bati no carro dele, por exemplo, a minha obrigação é dizer, ó, lamento, eu bati no seu carro, o que eu tenho que fazer para... Deixa eu pagar o seguro, deixa eu pagar para arrumar teu carro. Tá? Ou seja, você tem que identificar o erro que você fez, pedir desculpa de maneira específica e se oferecer para remediar de alguma maneira. O que acontece, porém, se a pessoa, você está pedindo desculpa, não aceita a tua desculpa? Segundo a nossa tradição, você tem que pedir desculpa 3 vezes. E buscar cada vez ser melhor. Não é, oh, desculpa, desculpa, desculpa. Não. Tem que fazer um esforço real, sincero, para tentar resolver. E se a pessoa diz que não? Bom, supostamente, aí o pecado é dele, porque ele não aceita o seu perdão. Existem textos judaicos até da Idade Média que discutem isso em detalhe, né? É interessante que quando, ao mesmo tempo que isso não é crítica, né? É só explicando o foco. A Igreja Católica tinha concílios para debater quantos anjos poderiam dançar na cabeça de um alfinete. Os judeus tinham discussões sobre como que você pede desculpa. Então, como você pede desculpa? Como eu falei, de maneira específica, oferecendo reparação, etc. O que acontece se a pessoa diz que não? Você pode ir, por exemplo, você vai para a esposa, para o esposo dele e diz, olha, eu lamento muito, eu fiz isso, aquilo, me ajuda, por favor, me ajuda a conversar com ele, com ela, para que eles me desculpem. Se não funcionar, você pode ir para um amigo. Você pode ir para o rabino, dizer, rabino, eu fiz isso, não sei o quê, fala com fulano. Né? Você tem que estar realmente disposto a fazer o que você tem que fazer para remediar o mal que você fez. Agora, eu creio que um dos grandes problemas do nosso mundo é que as pessoas vêm e pedem desculpa de uma maneira assim, desculpa, tá, né? Ou, por que você está enchendo tanto? Não foi nada. Você que ofendeu alguém ou que fez um mal para alguém, você não é capaz de entender o que ele sente. A tua obrigação não é pedir desculpa para livrar o teu rabo, é para resolver a questão, não a tua questão, mas a dele. O que eu sinto muito é que tem muita gente que vem e pede desculpa de uma maneira assim, muito, né, qualquer coisa. Ao mesmo tempo, isso tem sido da minha experiência, eu não deveria estar contando para vocês essas coisas, que eu dirijo relativamente bem, né? Nunca atropelei ninguém, digamos, graças a Deus. Mas fazer um dano no carro de alguém é relativamente comum. E uma vez, por exemplo, já teve várias ocasiões como essa, mas uma vez eu não estava prestando atenção, aí eu dei marcha ré no meu carro e eu arranhei um pouco o para-choque do outro. Aí eu poderia ter ido embora, mas eu achei que isso não era o correto, isso não é o que minha consciência diz que eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça. O que eu fiz? Peguei o meu cartão, escrevi, olha, desculpa que eu bati no teu carro. O carro já estava todo avacalhado de qualquer jeito, mas eu falei, desculpa que eu bati no teu carro, não sei o quê, por favor me liga para a gente acertar. A pessoa me ligou, né, e aí eu achei que ele ia me achacalhar, né, me xingar, vagabundo, porque não presta atenção.
Ele falou, não, eu estou te ligando pelo seguinte, eu estou surpreso pelo que você fez. Porque, em geral, outra pessoa teria fugido, eu não tinha como te pegar, não teria deixado lugar nenhum. Então, eu estou ligando para te agradecer por você ser uma pessoa decente. Eu falei, só fiz o que era o certo, mas não, você não tem que me pagar nada porque o carro já estava, o para-choque já estava amassado de qualquer jeito. Tudo bem. Tá? Eu me lembro outra ocasião que um evento semelhante que eu toquei o carro de alguém e porque quando você fala no telefone, dirige, então, não deveriam fazer isso. Um grande pecado. Não façam. Não, escutem o seu rabino, não façam isso. Então, aí eu choquei com alguém, e eu bati em alguém, aí eu saí, eu vi que o sujeito já veio com 3 pedras na mão, né? E em vez de eu começar a reclamar que a culpa é dele, eu sabia que a culpa era minha, eu não ia alegar que não era minha culpa. Então eu falei para ele, desculpa pelo que eu fiz. O sujeito imediatamente se desarmou. E aí foi a mesma coisa. Ele falou, não, não, tudo bem, ó, já vai embora, tá? Né? E quem sabe se eu tivesse brigado, debatido, primeiro não seria correto, e o segundo, o final teria sido diferente. Tá? Então eu acho que, volto a dizer, para você pedir perdão, você tem que ter, primeiro que tudo, responsabilidade. O que você faz, porém, se alguém que fez mal para você não pede perdão? Eu acho que, em geral, a gente tem dificuldade de perdoar alguém. Se a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar também. Mas, em geral, a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas porque elas não fazem isso direito. Fazem a meias, fazem nas coxas, fazem tentando evadir a responsabilidade ou ignoram totalmente. Não, eu não fiz nada, não me incomoda. É uma questão interessante, né? Porque no judaísmo você não tem obrigação de perdoar. Não é várias religiões têm essa coisa que você tem obrigação de perdoar, não sei o quê. Eu creio que no judaísmo não é. Se eu tiver que ser um argumento que a gente escuta muito, né, dos cristãos, que o judaísmo é uma religião de justiça e o cristianismo é uma religião de misericórdia. Sem entrar em muito debate, eu creio que o judaísmo, você não tem a obrigação de perdoar alguém que não peça desculpa ou alguém que não peça desculpa da maneira correta. Ou alguém vem para você e diz, ó, bati no teu carro. Aí você diz, tudo bem, só paga meu o deduzível, se chama, você, né, o do seguro. E a pessoa fala, não vou pagar. Então você não tem que perdoar. Né? Ou seja, o certo, porque ele fez algo que causa um problema para você, você tem o direito de esperar que ele pelo menos, né, te devolva o que você gastou. Se ele disser, não vou pagar, porque... Então você não tem obrigação de perdoar. Porém, aqui vem uma pergunta, ou uma questão, que essa eu não tenho a resposta. Mas cada um de vocês pode pensar no assunto. Que se alguém... Será que nós temos, não tendo obrigação de perdoar, será que nós deveríamos perdoar ainda assim? Né? Tem um pensamento budista sobre isso que diz que guardar o rancor, guardar a mágoa, é como alguém que agarra um carvão em brasa, fica segurando, esperando atirar em alguém para ferir alguém, mas enquanto isso ele está segurando o carvão em brasa. Né? Ou seja, você acaba se queimando a si mesmo. E esse argumento, essa ideia, é promovido muito por uma mulher, já velha agora. O sobrenome dela é Kors, K-O-R-S. Ela é uma sobrevivente do Holocausto, que mora em Indiana, creio. Ela era uma dessas gêmeas que foi testada pelos nazistas. E ela fala muito sobre isso, que eu perdoei os nazistas. Por quê? Não porque eles necessariamente mereçam perdão, mas porque é o melhor para a minha vida. Eu não quero viver todo dia com rancor, todo dia com desejo com mágoa, com desejo de vingança. É o que ela decidiu. Nesse último julgamento que houve, o sujeito que era o contador de Auschwitz, ela foi, se vocês procurarem, vão encontrar na internet, que ela foi lá e ela conversou com o sujeito, e ela foi até simpática com ele, sorrindo e dando a mão, etc.
E é o que ela queria. Bom, depois ela deu uma entrevista dizendo que o que ela queria era saber se havia algum recorde que esse sujeito sabia, que esse sujeito se lembrava, sobre o caso dela, porque ela recebeu injeções dos nazistas e ela tem várias doenças hoje. Ela queria saber o que foi injetado nela para poder se tratar melhor, mas infelizmente ele não sabia. Essa mulher, de certa maneira, é um exemplo de alguém que decidiu perdoar. Ela, evidentemente que ela só pode perdoar por ela mesma. Ela não pode perdoar pelos 6 milhões, mas é o que ela fez que é o melhor para ela. E última coisa que eu queria dizer é o seguinte, que Rosh Hashanah, Yom Kippur, daqui 10 dias, são ocasiões que, segundo a nossa tradição, nos obrigam a fazer isso. O que não significa que a gente não pode ser autorrefletivo, né, mais consciente e tentar fazer isso sempre, né? Não, você não tem que esperar até o Rosh Hashanah para pedir desculpa para as pessoas ou para tentar melhorar suas relações com os outros. Você pode fazer todos os dias, né? Ou seja, por isso que de fato a gente conta o tempo, né? A gente conta o tempo em semanas, em meses, em anos, porque senão, se a gente não contasse, o tempo passaria assim sem motivo para pensar como que eu tenho evoluído, como eu tenho melhorado da semana passada para essa semana, do mês passado para esse mês, do ano passado para esse ano. Então, eu diria que, de certa maneira, talvez a melhor coisa para fazer nesse sentido seria todo o Shabat, que é um momento que a gente para durante a semana, a gente para agradecer a Deus pela criação, para refletir, pensar, tem alguma coisa nas minhas relações com os outros que eu deva buscar melhorar e tentar fazer logo, né? Você não tem que esperar até o Rosh Hashanah para fazer essas coisas, até o Yom Kippur. É isso aí. Eu desejo para vocês um Shana Tová. Espero que essas palavras tenham significado, tenham ressonância na vida de vocês. E tudo de bom. Estaremos aqui, Rabino Jacques Uerkorn, da Brit Bracha. Shalom.